Esta fascinante história mergulha na cronologia dos eventos relacionados aos Anunnaki. Neste épico relato sobre deuses onipotentes, seus descendentes e nosso distante passado, as linhas do tempo se entrelaçam e se aprofundam por séculos, abrangendo centenas de milhares de anos. No entanto, antes de nos aprofundarmos na própria narrativa, vamos prestar atenção às suas pré-histórias. Na mitologia suméria, os Anunnaki atuam como arquitetos celestiais, descendo dos céus para determinar o destino da Terra. O próprio termo Anunnaki é carregado de um profundo significado cósmico, traduzindo-se como aqueles cujos tronos estão nos céus e na terra. Essas criaturas misteriosas, sendo divinas na tradição suméria, desempenharam um papel fundamental na criação e na continuidade da raça humana. Em diversas culturas e textos, os Anunnaki são dotados de múltiplos epítetos que refletem seu reino celestial. Em antigas civilizações, estabeleceu-se o termo Nefilim, simbolizando sua chegada à Terra, transcendendo os limites do existir terreno. Nas Sagradas Escrituras, os Anunnaki se revelam em uma imagem enigmática. Os Elohim, que indicam sua existência, conferem à mítica continental uma identidade divina. O elemento místico que caracteriza os Anunnaki permeia os antigos textos. Em diversas tradições linguísticas, possuem nomes associados a forças majestosas. Na língua árabe, se apresentam como os temíveis Jibarim, seres poderosos cujo impacto se estende além das fronteiras conhecidas. Na escrita aramaica, sua presença é revelada como Giberum, seres que possuem pleno poder e grandeza, envoltos na aura cósmica de uma narrativa celeste. No misticismo egípcio, os Anunnaki refletem-se como Ku, a personificação das forças divinas que moldaram o mundo antigo. Este termo egípcio está inextricavelmente ligado ao legado do Sil e sublinha a universalidade do seu grandioso plano. Isso também se relaciona com o planeta Nibiru e sua chegada à Terra. Assim, no caleidoscópio das antigas línguas e mitologias, os Anunnaki permanecem como seres de origem extraterrestre, arquitetos da humanidade e guardiões do equilíbrio atmosférico. Sua saga, narrada através das línguas e culturas locais, transforma-se em um relato da eternidade. A história de uma pequena cultura desvenda os mistérios do nosso mundo, intimamente ligado ao princípio divino. Nos primórdios da escrita, os sumérios, por exemplo, criaram suas primeiras tablaturas, nas quais foram expostos os primeiros capítulos da saga dos Anunnaki. Foram os sumérios que, com reverência, gravaram a presença desses arquitetos celestiais nos sagrados salões de sua sabedoria. Os Anunnaki, essas criaturas enigmáticas, abriram a seus discípulos terrenos um profundo conhecimento sobre o cosmos. Eles compartilhavam ciências avançadas que desvendavam os mistérios do sistema solar e sua complexa dança planetária, tanto dentro quanto fora da nossa vizinhança celestial. Os sumérios tornaram-se os criadores de um programa educacional cósmico que os levou além do mundo terreno e conquistou um lugar na divina essência que adorna o céu noturno. Seus mentores na criação de capas espaciais não eram apenas fontes de sabedoria, eram arquitetos de civilizações inteiras, cujas mãos cuidadosas guiavam a humanidade rumo a novos horizontes. Os sumérios, que outrora vagavam por vastos espaços, agora se estabeleciam como os arquitetos das últimas cidades, erguidos como monumentos do conhecimento. Gravando sua recém-descoberta sabedoria em tábuas de argila, tornaram-se involuntariamente os guardiões de ideias perspicazes que transcendiam seu tempo. Os ensinamentos dos Anunnakis abrangiam não apenas os fundamentos da iluminação terrestre, mas também os detalhes da decifração do código interno que revelava os mistérios da energia solar de nosso sistema. Mesmo no mundo moderno,
onde o eco dessas revelações continua a ressoar, os cientistas estão apenas começando a mergulhar no verdadeiro significado desses ensinamentos. Assim, os sumérios, utilizando primitivas estiletes e argila, tornaram-se as vozes da iluminação exterior, registrando a história de seus benfeitores. Os Anunnakis são um legado que ressoará como um eco ao longo dos séculos, guiando a humanidade pelo caminho do esclarecimento, rompendo fronteiras da Terra e alcançando as estrelas. Contudo, isso é apenas uma pequena parte da história. Agora vamos voltar à cronologia, baseada em descobertas arqueológicas feitas nas áreas atuais do Iraque e seus arredores. Apesar de a descoberta de artefatos e ruínas antigas ter importância, a maior parte da história é extraída das tábuas sumérias. Essa coleção única de textos antigos foi gravada em argila por habilidosos escribas, uma prática comum na civilização que floresceu na Mesopotâmia. O legado desse sistema de escrita atravessou os séculos, principalmente graças às tábuas de argila nas quais esses textos foram escritos. No entanto, foi somente no século X que essa misteriosa escrita foi decifrada, proporcionando aos estudiosos a chave para a decodificação e compreensão dos textos contidos nesta antiga escrita. Em alguns textos, os sumérios afirmavam que o conhecimento lhes fora concedido por forças superiores, enquanto em outras recomendações mencionava-se que esse conhecimento foi transmitido aos escribas diretamente pelos deuses. Agora começamos nossa exploração. Temos à disposição um considerável número de materiais a serem estudados, abrangendo um período de 450 mil anos. A saga épica se desenrola em cantos remotos de nosso sistema solar. 450 mil anos atrás, a vida no planeta misterioso Nir estava à beira da extinção. Isso foi o resultado terrível da exaustão de seus recursos. Assim como em qualquer reino, nessa planeta enigmática, havia lutas pelo poder, dependências e conflitos. O primeiro conflito eclodiu devido ao cobiçado título de herdeiro e à complexa genealogia da família real de Nir. Era uma herança valorizada por todos, e as apostas eram incrivelmente altas em um risco de conspiração pelo poder. Um dos participantes das negociações, conhecido como Alalu, tirou a vida do defensor de Nir e se tornou o líder supremo. Desde então, já se passaram mais de 32 mil anos, o que pode ser comparado a uma inteira era no planeta Nir. O outrora poderoso governante foi deposto pelo temível Anu. Porém, os inabaláveis, Alalu, apesar de sua derrota, conseguiu romper as correntes do opressor e embarcar em uma emocionante jornada interestelar rumo à mineração de ouro e à rebelião. Seu caminho o levou a uma magnífica descoberta, uma bela esfera azul conhecida como Terra. Ao pousar neste novo planeta, Alalu ficou impressionado com sua vida indômita e abundância. Foi aqui que ele encontrou um segredo de imenso valor para o cosmos: depósitos de ouro brilhante. Este metal precioso possuía uma tecnologia extraordinária, essencial para proteger e preservar a frágil atmosfera de sua terra natal abandonada. Alalu percebeu que o ouro era necessário para defender o planeta da ameaça dos raios ultravioleta. Para isso, foi construído um escudo protetor feito de um tecido etéreo, saturado com partículas de pó de ouro. Essa barreira celestial tornou-se a solução brilhante para o líder do planeta, garantindo sua segurança. Armada de coragem e determinação, Alalu estendeu suas mãos para os vastos espaços do cosmos e enviou um sinal de comunicações para a distante Nibiru. Cheio de heroísmo, ele clamou por ajuda, pois o destino de seu mundo estava ameaçado. Seu apelo, como um eco estrondoso, ressoou pela imensidão do espaço, dando início à Odisseia Celestial, na qual os heróis teriam que lutar nos vastos domínios das estrelas.
Era um chamado que proclamava a importância de resgatar o rei caído e determinar o destino da terra e dos céus. As tábuas ligadas a este evento narram como, em tempos antigos, Alalu reinava como rei dos reinos celestiais, assentado em um magnífico trono. Diante dele estava o poderoso Anu, que era chamado o primeiro entre os deuses. Anu, inclinando-se em reverência, ofereceu em sua mão divina o cálice sagrado para beber. Ao longo de 9 períodos marcados, Alalu permaneceu um verdadeiro monarca celestial. No entanto, no 9º período, pouco antes do início do grande confronto cósmico, Anu, cheio de determinação e firmeza, enfrentou Salalu em batalha. Esse momento tornou-se um ponto de virada na história. Na luta celestial, Alalu foi derrotado e forçado a descer à sombria terra, encerrando seu reinado nos céus. Anu ascendeu ao trono celestial, estabelecendo uma nova ordem na hierarquia cósmica. Essa era a história do exílio e da redenção, em que o governante caído buscava salvação diante do encantamento misterioso da terra e do deslumbrante brilho do ouro. Era a notícia do confronto entre 2 mundos, um à beira da extinção e outro guardando a chave para a salvação, unidos por um eterno fio do destino. Em sua sabedoria, Anu enviou seu filho, Enki, à Terra com a missão de investigar as palavras de Alalu. Assim começou a extraordinária expedição há 445 mil anos, quando os Anunnaki, seres poderosos, desceram às praias intocadas da Terra. Dizem que esses seres guardam todos os segredos do universo. A notável batalha cósmica, ocorrida em meio à escuridão, tornou-se a arena do confronto entre Alalu e Anu, o legítimo herdeiro do reino. Neste embate, Alalu foi mais uma vez derrotado e novamente exilado. Desta vez, ele foi exilado em um distante reino chamado Marte. Finalmente, encontrou paz em suas vastidões. Anzu, o guardião dos céus, simbolizava o fim de um capítulo e o início de outro. Quando as areias do tempo começaram a revelar seus segredos, o rosto de Alalu merecidamente encontrou descanso nas extensões marcianas, tornando-se um deslumbrante lembrete da grandiosa sabedoria cósmica. Que o olhar de Alalu permaneça sempre voltado para o mundo, o reino que um dia governou, e para a terra cujos segredos profundos ele desvendou. A missão na Terra inspirou uma liderança sensata, e logo surgiu um grupo de pioneiros conhecido como Eridu, uma estação extraordinária na Terra, voltada para a ambiciosa tarefa de extrair a essência preciosa do ouro do místico Golfo Pérsico, sob a sombra do majestoso Aru. Os Anunnakis embarcaram em uma jornada próspera, onde ciência e criação humana se entrelaçam. Enki e Ninhursag unem seus conhecimentos, desvendando os mistérios dos inestimáveis tesouros da Terra, guiados pela visão de Enki. Ele os conduz adiante enquanto se mergulham nas águas sem fim do Golfo Pérsico, em busca do elixir vital do ouro. Este evento muda o curso da história e deixa uma marca em ambos os mundos. A história narra a inabalável determinação dos Anunnakis em conectar o reino celestial ao terrestre, criando assim um legado extraordinário para as gerações futuras. A imagem de Enki assume várias facetas, mas sua humildade permanece oculta nas narrativas sobre seu domínio sobre a Terra e sua influência no planeta natal. Suas histórias estão entrelaçadas com grandeza e poder. Sendo uma força da natureza, ele preenche o espaço com sua magnífica presença e ocupa um lugar central na hierarquia dos governantes. Eu sou o Senhor da Terra, um dos deuses mais poderosos, diz Enki. Em meu papel, trago prosperidade e aperfeiçoamento, mantendo a ordem no universo. Sou o guardião dos selos, governando reinos tanto nos níveis superiores quanto inferiores. Minha sabedoria e compreensão são altamente valorizadas e as compartilho com outras terras. Juntamente com o rei, ele observa o envio de recursos de Dasa Afana, localizado dentro de Lu.
ele foca seu olhar na Terra, que desempenha um papel crucial nas nações vizinhas, especialmente onde o Sol nasce. Ninhuruik também valoriza sua presença e o honra. Entre os Anunnakis, ele ocupa uma posição de liderança, como o primogênito. Sua influência se estende amplamente, pois ele supervisiona a construção de currais e estábulos, criando abundância e prosperidade. Sua intervenção no Abzu, o pântano do Golfo Pérsico, onde ele vê seu santuário e merece o nome de respeito, garante cuidado aos enfermos e promove a existência de vida abundante, onde a natureza floresce e seu governo continua. Neste reino sagrado, onde cantos e encantamentos pairam, sua divina carruagem, a coroa, e o servo Apsu o levam em uma jornada deslumbrante. Ele se tornou o herdeiro do cuidado de Eni, o primogênito que ilumina o caminho do destino com sua sabedoria e poder. 438 mil anos atrás, o clima da Terra mudava gradualmente. Tudo se suavizava e se transformava, abrindo uma nova capítulo na grande drama. A cada dia, mais Anunnakis surgiam em um planeta próspero. Entre eles estava a misteriosa Nainos, uma figura encantadora que ocupava o cargo de chefe médica. Ela não era apenas uma Anunnaki, mas uma personalidade única, meia-irmã de Enki, entrelaçando seu destino com essa majestosa aliança. Nainos prometia cura e cuidado, pois possuía um profundo entendimento do mistério da vida e do comportamento de toda a existência na Terra. Sua presença acrescentava uma camada fascinante à sabedoria que se desenrolava, enquanto a comunidade Anunnaki prosperava e crescia, moldando o futuro do mundo. 416 mil anos atrás, a história da humanidade viveu um momento crucial. Nesse período, a produção em massa de ouro foi estabelecida na Terra e o planeta testemunhou um evento significativo, a chegada de Anu, o patriarca, amplamente conhecido em Liu. Sua vinda prenunciava mudanças profundas no curso dos acontecimentos históricos. Quando as reservas de ouro começaram a se esgotar, foi tomada a decisão de extrair esse recurso valioso do interior do sul da África. Os líderes elaboraram um plano de ação por meio de uma loteria cósmica, na qual Enlil liderou a missão na Terra. Nesse momento, Enki, governante, cientista e explorador, recebeu a tarefa de investigar as misteriosas terras da África, onde segredos antigos se ocultavam. Nos textos antigos, Liu é reconhecido como príncipe no reino celestial. Na Terra, ele ocupa uma posição importante, governando 2 reinos. Seu poder se estende até os confins mais remotos, e cada uma de suas palavras irradia grandeza e santidade. Suas diretrizes estão gravadas em um decreto imutável que molda o destino de horizontes distantes, fora do alcance do tempo. A terra divina se curva diante dele, enquanto os deuses celestiais, que protegem nosso mundo, se ajoelham humildemente, demonstrando fé inabalável e seguindo suas sagradas instruções. Quando Anu deixou a Terra, ele encontrou Enki, insatisfeito com as tarefas que lhe foram atribuídas. A drama cósmica tomou um inesperado rumo, quando o passado se cruzou com o presente, e o eco da história se refletiu em novos horizontes. Esta é uma história de luta pelo poder, explorações e intermináveis buscas pela superioridade em reinos desconhecidos da Terra. Com uma voz que ecoava pelo cosmos, Enki proclamou sua origem divina, chamando Anu de Pai, Senhor do Universo. Eu nasci nos vastos espaços do cosmos. Sou descendente de uma majestosa linhagem, a personificação do dilúvio e da salvação, Ziusudra, concebido pelo grande touro selvagem, o primeiro filho de Anu entre os deuses. Estou aqui como o grande irmão, o herdeiro cósmico, vestindo a manto do primogênito divino Anu. No entanto, seus gritos passionais ecoavam com a mesma firmeza do firmamento celestial. A decisão foi tomada. Enki partiu novamente em uma jornada a Niru.
subordinado a essa decisão após o conselho. Passaram-se 45 mil anos desde o primeiro pouso dos Anunnakis no coração da fértil África do Sul, a Mesopotâmia, onde floresceram prósperos assentamentos, cada um desempenhando um papel importante na dramática narrativa. Destaca-se a majestosa Cosmoporte, conhecida como Sipa, onde o cosmos se encontra com a Terra e os céus se abrem para saudar as mudanças que estão por vir. Este cosmoporte, situado contra o vibrante cenário, é o centro de controle de voos. Nipre é um lugar de profundo entendimento, onde as viagens espaciais são meticulosamente planejadas e controladas. Aqui, o destino da Terra está intimamente ligado às vastidões infinitas do cosmos. Entre os brilhantes assentamentos, um notável centro metalúrgico, Chupac, serve como prova da engenhosidade do povo Nari. Aqui, minérios trazidos de terras africanas misteriosas se transformam em metal reluzente, alimentando os sonhos de ambos os mundos. Esses materiais brutos são enviados aos centros mesopotâmicos nos últimos navios que cruzam o mar em direção ao enigmático continente africano. Após a purificação, os tesouros são enviados para a órbita, onde a equipe Tisa e Gigi gerencia as bases das naves orbitais. Essas estações aparecem em Marte e no lado escuro e misterioso da Lua, desempenhando um papel oculto, mas crucial na coreografia celeste, como estrelas. Assim como as preciosas veias da Terra, este balé coreográfico se desenrola entre os mensageiros etéreos, naves espaciais, esses majestosos monumentos em forma de anel da engenharia celestial, elevam-se da superfície de Marte para a Lua, levando consigo uma carga valiosa. Carregadas de ouro, elas superam a gravidade da Lua para alcançar seu destino, o gigante celestial materno conhecido como Niru. Essas naves conectam as riquezas da Terra ao distante mundo natal dos Anunnakis, entrelaçadas na história, significado e complexidade da dança entre a Terra e as estrelas, que perdura há 38 mil anos. Há 38 mil anos, o Neto Alu deu um passo audacioso e decisivo, recebendo o apoio dos Igidi, ansiosos por poder sobre esta terra exuberante e vibrante. Esse foi o início de um efeito que mudaria para sempre o destino do nosso planeta. Chegou o momento das grandes ambições, e o palco se preparava para uma épica guerra. Contudo, à medida que essa drama celeste se desenvolve, torna-se evidente que o destino da Terra está nas mãos de Lais, os guardiões do reino terrestre. No conflito culminante, conhecido como a Guerra Antiga, os deuses Enlights saíram vitoriosos. Sua determinação inabalável e sabedoria prevaleceram sobre as ambições tempestuosas do neto Lulu. Esta é a história das aspirações dominadoras e da impossibilidade de manter o triunfo daqueles a quem foi confiada a administração do planeta. Eles definem o destino do mundo em uma grandiosa narrativa que se desenrola entre a fornalha flamejante das minas de ouro. A revolta celestial irrompeu há 300 mil anos, quando os Anunnakis se rebelaram, sobrecarregados pelo peso de seu trabalho. Nesse tumulto, as mentes brilhantes Enki e Nenerov propõem uma extraordinária concepção de criar seres primitivos. Esses serão os antigos humanos, geneticamente modificados para executar tarefas que um dia foram realizadas por seus ancestrais celestiais. Voto uma modesta obra que pretendo criar. Essa criatura, chamada de homem, cumprirá suas obrigações perante os deuses, privando-os de descanso e conforto em seus reinos celestiais. A tarefa, naturalmente, não foi fácil. Ninhua Hiorik, que realizou o feito, tinha diante de si um grandioso empreendimento. Ela pegou um óvulo erétil feminino e cuidadosamente o uniu com a semente celestial, Enki. Sua complexa engenharia genética deveria preservar a singularidade das impressões digitais genéticas nessa obra.
Este legado cósmico seria transmitido a um ser humano divino moderno, enquanto os genes terrestres lhe conferiam uma dimensão material. Nersik transplantou o óvulo fertilizado no útero nutritivo de uma mãe de aluguel, Ninki. No momento do nascimento, esses trabalhadores se apresentaram como Adão, a criação surgida da própria essência da Dharma, a verdadeira criança da Terra. Essas criaturas recém-criadas, dotadas de mãos ágeis, estavam finalmente prontas para controlar máquinas mecânicas de extração mineral. Os esforços, Enki tornaram-se um verdadeiro presente para eles. Foram divididos em grupos, e suas cordas vocais foram ajustadas para se comunicarem entre si. A evolução não parou por aí. Suas mentes outrora primitivas agora possuíam um lóbulo frontal desenvolvido, o que as transformou. Isso se tornou uma partilha de poder entre Enlil e Enki, possibilitando-lhes compreender e executar comandos com maestria. Sua transformação afetou até mesmo a aparência. Não lembravam mais seres peludos e selvagens. Agora eram adornados com pele e cabelos que evocavam as imagens de seus criadores divinos. Com orgulho, os novíssimos proclamaram: "A tarefa que me foi confiada está cumprida. Liberei-vos do fardo do trabalho e o coloquei sobre os ombros do homem trabalhador. Quando vocês chamaram um companheiro de trabalho, eu cheguei até vocês. Ouvi o seu pedido e realizei seus desejos, libertando-os das correntes. Agora vocês estão livres, e este presente é inestimável." Os trabalhadores primitivos, alçados por novas forças e confiança, gradualmente assumiram o trabalho árduo, aliviando os Anunnakis de suas responsabilidades. O Guardião Celeste, como um deus do trovão, lançou um ousado ataque às minas, levando os trabalhadores primitivos a um reino sagrado, conhecido como Éden, situado no coração da Mesopotâmia. Neste santuário fértil, algo inesperado ocorre. Os trabalhadores primitivos, abençoados com o dom da procriação, desenvolvem-se rapidamente e prosperam, abrindo um novo capítulo na história da Terra. Homo sapiens, nascidos da Terra e nutridos pelos Anunnakis, começam a se reproduzir, semeando as sementes de um futuro surpreendente, que promete revelar segredos não descobertos e um potencial ilimitado. Esta é a saga da criatividade, da desobediência e do início de um novo capítulo no tapeçário cósmico. Recentemente, cientistas do Cazaquistão realizaram uma pesquisa em que sugerem que alguns especialistas acreditam que uma civilização extraterrestre altamente desenvolvida pode ser a fonte da vida em vários planetas, incluindo o nosso, Terra. Segundo suas conclusões, o DNA está codificado em um programa que existe em duas formas. Uma é uma codificação complexa e multilayer, enquanto a outra é mais simples e básica. A equipe de pesquisadores afirma com confiança que o fragmento inicial do nosso DNA não surgiu na Terra, e isso pode ser provado. Além disso, eles enfatizam que os próprios genes não conseguem explicar o processo evolutivo. Isso indica que há algo maior por trás desse complexo processo. Os cientistas sugerem que, mais cedo ou mais tarde, devemos reconhecer que toda vida na Terra carrega o código genético de nossos ancestrais extraterrestres. Essas descobertas científicas ecoam ideias de que a evolução não é exatamente como a imaginamos. Muitos testemunhas afirmam ter encontrado humanoides que se assemelham a pessoas. A presença de tais seres extraterrestres pode ter contribuído geneticamente para o nosso desenvolvimento, o que acrescenta uma camada de intriga à compreensão da humanidade. 2 centenas de mil anos atrás, a história da Terra tomou um rumo sombrio. Um novo período glacial abateu-se sobre o planeta, envolvendo-o em um manto de frio. Diante dessa realidade cruel, os habitantes da Terra caíram em um estado de regressão.
Enquanto as paisagens geladas se tornavam fontes de beleza, os fluxos de vida nas cidades cederam seus lugares aos frios abraços das geleiras, outrora cheias de diversidade e vida. A vida enfrentou sérias dificuldades. No entanto, mesmo nesse silêncio glacial, havia uma resiliência oculta. A vida começou a se adaptar gradualmente aos ritmos da Terra. É surpreendente, mas o próprio planeta conteve a respiração, preparando-se para um renascimento e renovação, escondido sob a camada de gelo, aguardando o momento em que o gelo cederia lugar à vida, que novamente respiraria com novas forças e energias. Centenas de mil anos atrás, quando o clima começou a mostrar sinais de aquecimento, a Terra despertou de seu sono congelado. Essa época se tornou um período de renovação e transformação, quando as forças vitais do planeta começaram a se manifestar novamente, e as paisagens congeladas lentamente cederam espaço ao suave toque da primavera. No processo de reanimação da Terra, surgem alianças curiosas, despertando o interesse. Enlil, o guardião celestial, e os misteriosos Anunnakis, semelhantes aos Nefilins, se viram cativos das filhas da humanidade. Essa mistura incomum de seres celestiais e terrestres trouxe um nível emocionante de complexidade à narrativa em desenvolvimento. A história de amor e intriga, que vai além da simples relação de carinho, formou destinos cada vez mais complicados para os Anunnakis e a humanidade, em meio ao renascimento do mundo ao seu redor, até que um cataclismo celestial, conhecido como Urácia, abateu-se sobre a Terra. 75 mil anos atrás, o mundo mergulhou em uma escuridão gélida, marcando o início de um novo período glacial. Com a mudança climática, a Terra se tornava cada vez mais fria, e formas regressivas da humanidade exploravam as paisagens cobertas de neve, como um reflexo de um passado distante. No meio do silêncio gelado, sobrevive uma espécie indômita de humanos, conhecida como Cro-Magnon. Aqui, neste mundo congelado, desdobra-se uma história sagrada, onde se entrelaçam os ecos de civilizações antigas e a resiliência dos magnatas. É um relato sobre a sobrevivência, sobre como as pessoas se esforçam para preservar a esperança e a vitalidade, mesmo enfrentando as mais difíceis provações. Há 49 mil anos, ocorreu uma profunda transformação, quando os Enki e os 9 visionários, criadores de novas possibilidades, concederam à humanidade um legado surpreendente, os Ionari, que a elevaram a posições de liderança na magnífica cidade dos guerreiros renascidos. Eram tempos de batalhas piramidais e do uso de armas de destruição em massa. Os Chupak, outrora submissos, tornaram-se governantes, e seus destinos entrelaçaram-se com os fluxos cósmicos. Este decreto celestial não passou despercebido. Enlil, sua ira e inveja irromperam como uma tempestade de fogo cósmico. Indignado com o orgulho da humanidade, ele urdiu um plano maligno que, em sua opinião, levaria ao seu colapso. Este drama cósmico se desenrola como uma história de anseio, de poder e das relações entre deuses e homens. Este confronto de forças prepara o terreno para uma grande vitória que definirá o destino da humanidade. As estrelas, por si mesmas, são testemunhas desta batalha pela supremacia e pelo destino humano. 13 mil anos atrás, nos salões celestiais do Conselho, surge uma revelação que provoca calafrios no coração de Enlil. Ele percebe que o imprudente desvio do satélite Niru em direção à Terra desencadeia uma colossal onda de maré. Compreendendo plenamente a magnitude desse movimento, Enlil emite um importante decreto, convocando os deuses para discutir a situação perigosa. Os Anunnaki tomam nota do pacto de sigilo, instando todos a respeitá-lo. Suas vozes ecoam nos céus, enquanto juram esconder a catástrofe iminente dos olhos humanos. Este pacto cósmico torna-se uma promessa mundial.
pois os deuses e suas almas celestiais se comprometem a proteger a humanidade do desastre que se aproxima, carregando o peso deste impressionante segredo em seus corações divinos. O destino do mundo está por um fio, e os guardiões celestiais permanecem firmes na vigilância, determinados a não permitir que a humanidade sofra com a onda de maré que se aproxima. No momento em que os Ankh se movem com peso e pressentimento, um dos violadores do sagrado juramento, repleto do fardo do que está por vir, lança seu olhar ao juízo, conhecido mais tarde como Noé, e pronuncia: sai, coloca-te à antiga muralha que me protege, e permite que minhas palavras cheguem ao santuário de teus ouvidos. Que a sabedoria dos séculos desça sobre ti, que o ressonar de meus pensamentos ecoe em tua compreensão. Este apelo cósmico, o dilúvio, o fluxo de lágrimas dos deuses, desabará sobre cidades e vastas planícies. A terra. Um decreto irrevogável ressoa com a ordem celestial. O selo da decisão repousa nas câmaras. A ordem da Assembleia ecoará estrondosamente através da trama da estabilidade. Deixe que esta verdade se enraize nos recantos solitários da sua consciência. O destino exterior da humanidade está selado nas tramas deste decreto. A luz verde do veredicto se espalhará pelo cosmos e não será cancelada. Enki lança o desafio. Zidre, com a divina tarefa de criar um navio submarino mágico, esta embarcação deve se tornar um farol de esperança no iminente dilúvio, um prenúncio de vida em um mundo que logo mergulhará no caos. Quando o dilúvio desabou sobre a Terra, os Anunnaki, observando a situação de uma sonda orbital, foram testemunhas da completa devastação. Onda após onda colidiu com a Terra. Uma força onipresente apagou cidades celestiais, incluindo seus centros de controle, e o grande conselho espacial, sepultando o Éden sob camadas de lama e sujeira. Foi uma reinicialização catastrofista. Nima, conhecida como Ninhursag, caiu em tristeza, seu lamento lembrando as dores de uma mulher em trabalho de parto. Seus gritos ecoaram pelos céus, contando sobre as destruições causadas pelas ondas que levaram tudo que era vivo ao redor. Anana, testemunhando essa tragédia, juntou-se ao coro de lamento, cheio de gemidos que geralmente expressam poder e respeito. Os Inukis, sentindo a ira e as forças imensas, inclinaram a cabeça em profundo luto. Eles também se uniram ao choro, conscientes de quantas vidas humanas foram perdidas. Os frutos da videira e a própria essência da existência pereceram sob uma espessa camada de água, tornando-se um pesado lembrete do inexorável poder da natureza. Os observadores cósmicos eram tomados por reflexões enquanto observavam o colossal Arca, como uma punição celestial, flutuar na imensidão da tempestade, desafiando a força da natureza enfurecida. Ao redor, o sol brilhou em vertical. Seus raios dourados se espalharam pelo tecido celeste e terrestre. Mensageiros de um novo amanhecer abraçaram o mundo renascente, dissipando as sombras da tempestade que, por um breve período, envolveram a ordem celestial. O renascimento cósmico era essencial para restaurar tudo que um dia floresceu. O dilúvio tornou-se um ponto de virada, alterando os destinos de deuses e mortais. Os humanos, criados para trabalhar e servir ao divino, agora se elevaram em um mundo devastado pela catástrofe. Eles não eram mais meros subordinados, tornaram-se parceiros menores na renovação do planeta destruído. Seu destino se entrelaçou com a força que um dia os governou. Posteriormente, o Conselho Celestial se reuniu em uma sessão de emergência. Inspirados pela determinação da humanidade, concederam aos sobreviventes um precioso dom, o conhecimento sobre ferramentas e sementes para cultivo em condições adversas. O espírito cuidadoso de Enki assumiu o papel de domador de animais, fortalecendo a conexão entre homem e besta. Esta é uma história de sacrifício,
ascensão de Marduk e renascimento da Babilônia, sobre a indomável resiliência da humanidade. Heróis partem em uma jornada para restaurar e redescobrir um mundo que mudou para sempre devido ao grande dilúvio que ocorreu há 10.500 anos. Após este cataclismo, os descendentes de Noé transformaram seus reinos em um mundo renovado. 3 regiões se uniram, formando países únicos. Nainera, um destacado descendente. Enlil assumiu a difícil missão de conquistar as montanhas áridas e domar os poderosos rios. Seus esforços persistentes transformaram a Mesopotâmia em uma terra acolhedora e próspera, onde a vida floresceu novamente. Enquanto isso, o eterno inventor Enki retornou a seu generoso vale, o Nilo. Ao organizar sistemas de drenagem e projetar complexos caminhos aquáticos no Egito, ele lançou as bases para um reino ao longo do Nilo, em um processo de transformação estratégica. No entanto, essa desejada terra se tornaria posteriormente uma arena de conflitos entre os Anunnaki, lutando pela supremacia e controle sobre a enigmática terra do Egito. Neste contexto de renascimento, a península do Sinai permaneceu sob domínio dos Anunnaki, perpetuando uma crise de vida. O cosmódromo diluviano funcionava como um portão entre a Terra e o cosmos, além de um centro de controle. No cume da sagrada montanha será erguido o futuro Jerusalém, centro celestial e morada dos Anunnaki. De lá, eles continuariam a observar os acontecimentos na Terra, sua presença se tornando um farol de vigilância e conexão cósmica. Esta é uma história de renascimento, renovação e coexistência da humanidade com seres celestiais após uma catástrofe mundial que alterou o curso da história. 9.780 anos atrás, na antiga terra do Egito, o famoso Ra, também conhecido como Marduk, primogênito de Enki, emitiu um importante decreto que ecoaria por séculos. Ele dividiu o poder sobre essa terra enigmática entre 2 grandes entidades, Osíris e Sete. Osíris, a personificação da vida, abundância e renovação, foi escolhido para governar as terras férteis do Egito. Seu reinado foi marcado por prosperidade e harmonia, mantendo os ritmos da natureza. Sete, a personificação da força e do poder, ficou encarregado de proteger as regiões mais tempestuosas do Egito, abrangendo os territórios desérticos. Neste ato celeste de equilíbrio, onde 2 poderosas divindades reinam sobre a terra, cada uma com seus méritos e responsabilidades, o Egito encontra a harmonia entre a força primitiva da natureza. Esta é uma narrativa sobre o equilíbrio da dualidade e a arte cósmica de Ra, que moldou o destino do Egito e de seu povo. Porém, em uma reviravolta inesperada, 9.330 anos atrás, Sete, o temível guardião dos reinos mais complexos do Egito, tomou o poder. Ele realizou ações que chocaram toda a hierarquia, capturou Osíris, o benevolente governante, e tratou dele de forma cruel, impulsionado por ambições implacáveis. Com esse ato chocante, Sete assume o domínio do Vale do Nilo, lançando uma sombra sobre a terra. Como resultado desse tumultuoso golpe, o outrora harmonioso reino egípcio mergulha em uma era de turbulências e incertezas. Até mesmo os céus prenunciavam as profundas mudanças que moldariam o destino deste antigo reino. Esta é uma narrativa de traição no poder e das forças indomáveis que continuam a moldar nossa história. Ao longo dos séculos, eventos significativos ocorreram no Egito, alterando radicalmente o destino do país. Atos audaciosos. 7 foram registrados nas crônicas, tornando-se uma eterna lenda sobre lealdade e devoção. Há 8.970 anos, Horus, filho de Osíris, iniciou uma jornada significativa para vingar a morte de seu pai. Essa expedição se tornou o prenúncio da primeira pirâmide militar.
Sua determinação inabalável em buscar justiça e restaurar a honra de sua família lhe dava forças neste difícil caminho. Horus e Sete travaram uma grandiosa batalha no ar, colorindo o céu egípcio com tons vibrantes. Nesse etéreo baile, Horus saiu vitorioso. Suas asas de graça divina rasgavam o espaço, sustentadas por forças cósmicas. Os céus se encheram com o eco da vitória triunfante de Horus, o mensageiro de uma nova ordem no caos. O derrotado Sete fugiu para terras distantes na Ásia, onde começou a dominar a península do Sinai. Essa terra sagrada de Canaã tornou-se a arena para um conquistador incansável, que incessantemente expandia seus domínios. Nas fronteiras do Egito, um conflito eclodiu entre Horus e Sete, tornando-se uma lenda cósmica, uma região que não apenas determinava o destino do Egito, mas também influenciava a terra além de seus limites. É uma história de bravura, devoção e um incessante desejo por justiça, cujo eco ainda ressoa nas areias do tempo. Em meio ao crescente intriga e rivalidade, a tensão atingiu seu auge há 8.670 anos, quando os Enlil se rebelaram contra o controle sobre as estruturas celestiais, que estavam nas mãos dos descendentes de Enki. Este grandioso confronto, oriundo dos Anunnakis, marcou o início da Segunda Guerra das Pirâmides, uma batalha que mudaria o curso da história. Como resultado desse épico conflito, um corajoso guerreiro conseguiu alcançar a vitória, enquanto a Grande Pirâmide perdia seu estado celestial, tornando-se um momento emblemático no equilíbrio de forças, quando a poeira cósmica assentava. Mineiros, irmãs por parte de mãe, Enana e Lilith, assumiriam o papel de pacificadoras e convocariam uma conferência de reconciliação. Isso marcaria o início da divisão da Terra e a formação de uma nova ordem em decorrência da mudança de poder. O Egito passava do domínio da dinastia de Ramarduk para uma forma de governo mais democrática. A radiante cidade de Heliópolis surgia como um farol de conhecimento e sabedoria, substituindo as construções celestiais por sinais de nova harmonia e cooperação. Esta magnífica narrativa entrelaça fios de rivalidade, diplomacia e incansáveis buscas por equilíbrio, revelando o legado da Terra no tapeçário do tempo. Há 85.500 anos, os Anunnakis começaram a desplegar uma rede de atividades, dispositivos-chave para proteção e segurança. Essa preservação de seus postos avançados celestiais conduziu a explorações cósmicas. Entre essas misteriosas cidadelas, desenrolava-se sua trama. Jericó exercia o papel de guardião das conexões, onde as forças terrenas e celestiais se uniam, dançando em um ritmo complexo e perseguindo altos objetivos. No centro desta cidade protetora, uma rocha vigilante guardava a fundação da base terrestre. Sua história é uma fusão de eventos e mitos. O eco da sabedoria antiga ressoa nos corredores do tempo, envoltos pela serenidade das épocas passadas que nos foram legadas. Os Anunnaki, há cerca de 7.500 anos, ofereceram à humanidade um presente inestimável, a riqueza do conhecimento e das conquistas que anunciaram o início do período neolítico. Esta era de iluminação tornou-se um tempo de florescimento para pequenas civilizações e surpreendentes descobertas feitas por nossos antepassados nas terras férteis do Egito. Os semideuses ascenderam ao poder, unindo o divino e o terreno. Sua sabedoria e liderança guiaram uma civilização próspera, florescendo sob o olhar benevolente dos Anunnaki. Foi uma história de progresso, iluminação e coexistência entre deuses e mortais. O período neolítico se tornou um farol das realizações humanas, preservando o legado da antiga sabedoria na rica história. Há cerca de 5.500 anos, o mundo experimentou mudanças significativas nas relações entre as pessoas e os princípios divinos.
Com o surgimento das primeiras civilizações altamente desenvolvidas no berço da Mesopotâmia, a cultura urbana floresceu como uma flor vibrante. Quando os Anunnaki reacenderam a chama da antiga cidade de Eridu, Nippur surgiu das areias. Seu estabelecimento ressoou como um sussurro de tempos remotos, sinalizando um novo alvorecer de glória em um capítulo importante da história da Terra. Anu, o venerado líder dos Anunnaki, fez uma visita esplêndida ao planeta. Sua chegada foi celebrada em Gur e, em sua homenagem, uma nova cidade, Araque, foi fundada. Esta magnífica metrópole tornou-se um símbolo da conexão entre a Terra e os céus. Uma tábua arquivada de Araque nos permite imaginar a grandeza e a honra dessa visita estatal marcante. Anu. Embora a tabuinha esteja um pouco danificada, podemos vislumbrar a magnificência que se desenrolou quando Sanu e Anu adornaram o recinto do templo, seguindo um processo meticulosamente organizado. Os deuses se alinhavam na formação habitual, à frente e atrás do portador do cetro sagrado, e então o protocolo começava a guiá-los até o pátio final. Eles se aproximaram dos portões e dirigiram seu olhar ao divino Anu. O sacerdote responsável pela purificação fez uma libação sobre o cetro e, ao pegá-lo em suas mãos, avançou, ocupando seu lugar no palácio celestial. Anu, Papsknusku e Shara também assumiram lugares de honra. À noite, um banquete esplêndido ocorreu, com mesas repletas de diversas bebidas e iguarias requintadas. Um sacerdote astrônomo subiu ao topo do templo imponente. Seu olhar se voltou para a tela do céu, onde observou o surgimento de um planeta, cercado como um grande Anonibis. Assim que as observações cósmicas foram concluídas, ele começou a recitar os textos sagrados dedicados ao legado: genética, religião, megalitos, vestígios de seres de outro mundo. Quem emana o brilho do reino celestial, do Senhor Anu, com um toque suave. Anu, chamando este templo de Araque, o lar sagrado de sua amada neta, a radiante Anana. Essa revelação é realizada por Ishar. Este templo se transforma em uma visão onde mundos se conectam, a terra e os céus, onde o divino e o terreno se fundem em um todo. Em harmonia consigo mesmo, esta narrativa revela a grandeza e a herança eterna dos Anunnakis. Ela entrelaça as histórias de cidades antigas, terras e suas conexões em uma sinfonia de história e mito. Há 5.760 anos, no período mais profundo, foram dadas aos humanos forças aéreas, a manto do reino, um presente divino, proclamando uma nova ordem e estrutura. Sob a vigilância atenta do nobre Enkish, a primeira capital, um farol brilhante dessa civilização, surgiu na cidade sagrada de Nippur. A própria essência do tempo serviu de base para a criação de um calendário que marcava cuidadosamente os dias e as estações do ano. Isto se tornou um testemunho da incessante busca por entender os ritmos da civilização cósmica. Os ritmos dessas civilizações florescem como uma magnífica flor do deserto, no coração humano, entrelaçando-se com o além. Esta é a história do despertar da iluminação e do potencial radiante da humanidade, enquanto ela traça seu caminho para o futuro. O futuro tornou-se um marco significativo 450 anos atrás, quando a primazia foi transferida para uma figura conhecida como N, também associada ao pecado. Sua presença iluminou a terra antiga, preenchendo as pessoas com sabedoria e graças celestiais. Na grande cidade da Babilônia, celebrada, Marduk, um personagem honesto, proclamou-se a porta dos deuses. Esta cidade robusta se ergueu como um farol de conexões divinas, onde a Terra e o cosmos entrelaçavam-se em resultado da aliança. No entanto, na história, ocorreu um episódio fatal, conhecido como a Torre de Babel. Quando as ambições romperam o pacto dos céus,
os Anunnakis, guardiães do destino da Terra, intervieram, usando sua sabedoria. Eles confundiram as línguas da humanidade, criando uma cacofonia de idiomas que dispersou as pessoas por toda parte. Este momento fatídico, ocorrido 3.450 anos atrás, tornou-se um ponto de virada cósmico na narrativa humana, onde a fronteira entre o celestial e o terreno foi revisitada. A Torre de Babel tornou-se um símbolo desta transição épica. Frustrado pelo fracasso de seu ambicioso plano, Marduk se refugia nas terras antigas do Egito. Aqui, ele planeja como derrubar o sábio rei e tomar controle de seu domínio. Infelizmente, suas ações trazem consequências trágicas relacionadas com seu irmão mais novo, Dumuzid, que estava noivo da radiante Inanna. Por seus atos, Marduk paga um alto preço. Ele se vê enterrado vivo nas profundezas da Grande Pirâmide, onde sua essência divina se oculta nas sombras. Mas o espírito indomável de Marduk resiste ao teste do tempo, e ele consegue consolidar sua posição através de um túnel de emergência que o leva ao exílio voluntário. Esta é a história das tragédias das ambições e da incessante busca pelo poder, uma drama cósmica que se desenrola com o exílio de Marduk das profundezas do Antigo Egito, preservada nas crônicas do tempo. Após 3 séculos de caótico tumulto nas terras do Egito, finalmente chegou a tão esperada era de estabilidade e unidade. Há 5.100 anos, na majestosa cidade de Mênfis, subiu ao trono o primeiro faraó. Este momento se tornou um marco na história, dando início a uma civilização que prosperaria por séculos. À sombra das últimas pirâmides e ao longo das tranquilas margens do Nilo, essa civilização fincou raízes profundas e floresceu com um brilho que ainda ressoa nas areias do tempo. Esta é uma história de ordem, renovação e a força do espírito humano que se esforçou para criar uma sociedade próspera nesse berço da antiga história. Com uma mudança cósmica nos anais, a residência real foi transferida para uma cidade vibrante. Há 4.900 anos, o destino deste antigo reino encontrou um novo lar. É um testemunho da história em constante evolução, radiante e misericordiosa. A deusa Anana foi agraciada com o poder da enigmática terceira região, e sob sua supervisão, a natureza do Vale do Indo. A civilização desse vale embarcou em uma jornada promissora, imergindo em uma saga próspera de inovações e conquistas culturais. Esta história se desenrola em uma atmosfera de mudanças constantes e um desejo de preservar a sustentabilidade da humanidade. Nos antigos berços, há 465 anos, a capital real flui e se transforma, como marés, constantemente mudando pelos corredores do tempo. Um já majestoso instituto do reino, farol de poder e autoridade, começa a se apagar, sua grandeza gradualmente se esvaindo. O vigilante celestial observa pacientemente a terra, mas sua paciência se esgota à medida que as tempestades elétricas se tornam cada vez mais incontroláveis e turbulentas. Os próprios céus tornam-se testemunhas de sua condenação. Mito ou história real? Um crescente desapontamento, pois o equilíbrio entre o divino e o mortal está à beira da transformação. Há 4.731 anos, no coração da Mesopotâmia, uma dança de poder se agitava, desenrolando-se na infinita sabedoria do todo. Céus e terra estavam urgentemente entrelaçados em uma eterna drama cósmica, repleta de mágica e mistérios. Entre a radiante Anana e o temível Shukin, conhecido na história como Sargão, arde uma paixão fervorosa. Juntos, eles partem em uma grandiosa jornada, aspirando a mudar o mundo. Sargão funda uma nova capital, Agart, marcando o nascimento do Império Acadiano. Neste relato intitulado A Lenda de Saroni, ele revela o mistério de sua origem extraordinária. Eu, Sargão, o indomável senhor de Gard,
nasci da alta sacerdotisa minha mãe. A identidade de meu pai permanece um enigma, oculto em mistério. Ela me deu a luz em um mundo, colocando-me em um berço de junco, selado por uma cadela, e me lançou aos suaves braços do rio. O rio me embalou, recusando-se a ceder suas profundezas, e conduziu meu destino, como um irrigador, trazendo-me das águas no ritmo da drenagem. Neste momento, a provisão que guardei sob minha asa nutria e era alimentada por meu filho, cultivando a terra fértil. A deusa Ana, que me agraciou com sua divina misericórdia por 4 séculos, viveu 3.461 anos atrás. Saron, o célebre comandante do controle, demonstrava ambições desmedidas ao buscar ampliar seu domínio sobre as terras que lhe eram designadas. Além deste título honorífico, ele vestia uma mântia igualmente digna de um sacerdote ungido, Ana e do grande regente Enlil. Por suas próprias palavras, Saron proclamou sua elevada posição de poder e reinado segundo o decreto divino de Enlil. Ao iniciar sua jornada pelo reino ocidental, em direção ao centro do Eufrates e à costa do mar Mediterrâneo, sob o domínio de Haddad, ele se imergiu em profundas conversas com os deuses. Sargon orava diante da essência divina em um lugar sagrado, buscando favor e sabedoria. Em resposta à sua devoção, os deuses lhe concederam as altas regiões de Marimlu e expandiram seu reino até as florestas de cedros e a alta montanha prateada. Este gesto divino deixou uma marca profunda na história, transcendida pelo vento e pelas ondas do tempo. Entretanto, nos últimos dias de seu governo, Sargon comete um grave erro. Sob a influência de um impulso incomum, ele transfere terras da Babilônia e funda uma nova Babilônia nas proximidades de Agard, alterando a paisagem sagrada. O poderoso senhor Marduk, enfurecido pelo ato de Sargon, envia uma devastadora fome sobre seu povo. Sargon rompe a conexão entre os homens e os deuses, do horizonte oriental ao ocidente, lançando um véu de ansiedade sobre o velho governante. O temor da ira divina o persegue, e ao final de 54 anos de reinado, ele parte, deixando um legado marcado pela glória e pelas consequências de sua escolha fatídica. O crime de Sargon provoca um novo conflito entre os enigmáticos deuses Marduk e Anana. A batalha se desenrola com rapidez cósmica, até que a voz sensata de Nural, o sábio irmão de Marduk, ecoa. Observando de terras distantes no sul da África, ele testemunha os eventos em Babilônia. Sua profunda sabedoria convence Marduk a abandonar a Mesopotâmia, simbolizando o fim de uma era de rivalidade e abrindo caminho para uma nova era de harmonia nesta terra antiga. Esta é uma história de amor, ambições e reconciliações, nas quais os destinos dos deuses e dos mortais se entrelaçam, formando um épico em contínua evolução da Mesopotâmia. Naram-Sin, um governante decidido, ascende ao trono da Arda aos 4.291 anos. Sob a liderança apaixonada e guerreira de Ana, ele embarca em uma audaciosa jornada de conquistas, redefinindo as fronteiras do mundo conhecido. A arte da guerra de Ana torna-se sua aliada neste empreendimento aventureiro. Naram-Sin avança destemidamente na enigmática península do Sinai, expandindo os limites do mundo conhecido mais do que jamais antes. Sua expedição os leva a terras sagradas do Egito, onde os tambores da guerra soam enquanto eles negociam no antigo reino. Esta narrativa fala de aspirações, coragem e um desejo incansável de conquistar poder, graças a Naram, Sin e Ana, que continuam seu caminho. A lendária campanha que mudou a história para sempre e se tornou um marco no desenvolvimento da civilização ocorreu há mais de 400 anos. Decisiva e determinada, Anana conquistou o poder no coração da Mesopotâmia. Sua ascensão marcou uma etapa importante na establishment de um equilíbrio de forças.
ela desafiou a ordem estabelecida, desafiando audazmente a submissão a ela. Anana, aliada de Nanar, ousou desafiar a antiga cidade de Nipre, que personificava a hierarquia celeste. Seu conflito se intensificou a tal ponto que os majestosos guardiães da ordem divina, Nari, decidiram intervir. Em um ato catastrófico, eles destruíram a cidade de Agade, que se tornara símbolo de seu poder. No entanto, Anana conseguiu evitar sua ira, escapando das tempestades de fogo. As consequências desse épico confronto levaram à ocupação das terras de Suma e Aarda por tropas estrangeiras leais a Enil e Ninu. O eco dessa batalha celeste se reflete nas crônicas históricas. Esta é uma história de conflito entre ambições e a força rebelde de seres divinos que definem o destino da Terra. Mais de 400 anos atrás, a civilização suméria alcançou novas alturas sob a liderança de governantes iluminados de Lagash. Sua sabedoria e visão abriram uma nova era na Terra Antiga, quando Suma atingiu os píncaros do desenvolvimento cultural e intelectual. No coração dessa próspera civilização, o respeitável Tisse estendeu sua mão celestial para apoiar o rei Gia, um monarca visionário. Juntos, eles iniciaram um grandioso projeto de construção de um templo magnífico, o Ziggurat, dedicado à nobre noite. A lenda conta que Gia recebeu orientação divina. Ele se deparou com dois conjuntos distintos de prescrições que deveriam definir o destino do templo sagrado. Um conjunto veio da deusa, que, com a graça celestial, segurava uma tábua com uma estrela favorável em uma das mãos, a sagrada Estela, que se dirigia a um planeta maravilhoso, determinando a orientação divina do templo. O segundo conjunto de instruções, envolto em mistério, foi enviado por um deus desconhecido para Gia, Ninguém. Essa divindade enigmática presenteou Gia com uma tábua feita de pedras preciosas, contendo a essência arquitetônica do templo. O grande deus, habilidoso em estabelecer os princípios fundamentais, emergiu da obscuridade dos tempos antigos e se dissolveu nas sombras, como um deus fantasma, deixando apenas um eco em épocas posteriores das eras babilônica e assíria. Confiados a este plano divino e evasivo, os guias tornaram-se testemunhas da vinda da natureza divina e de seu lugar nas crônicas da memória. Este templo é um teste da união das influências terrenas e celestiais, um farol de esplendor espiritual na antiga cidade de Nipre, onde o sussurro da história se entrelaça com os reinos cósmicos, e a figura chamada Tera, pai de Abraão, entrou no mundo. 413 anos atrás, um menino do linhagem real sacerdotal nasceu. Sua chegada marcou a continuidade de uma tradição profundamente enraizada, que remonta aos labirintos misteriosos do tempo. A vida daquela criança foi predestinada a refletir o rico legado e as conexões celestiais de sua família. Ele estava preparado para se tornar parte da história que unia os destinos dos homens e do céu na terra do Egito. 480 anos atrás, em tempos remotos, quando os seguidores do deus Ra, sonhando com a glória, assim como a divindade Marduk, consolidaram seu poder nos prósperos reinos do sul. Essas terras férteis estavam imersas no vibrante legado do deus Sol, que tinha um significado imenso para eles. Ao mesmo tempo, nos territórios do norte, os faraós se erguiam, apoiando-se em suas crenças e princípios, e reivindicavam seus direitos ao trono do Baixo Egito. Isso simbolizava a eterna dualidade e a harmonia cósmica. Sob sua liderança, a terra do Egito floresceu, inspirada por diversos ideais celestiais. 413 anos atrás, quando o poder central na Mesopotâmia começava a se fortalecer, grandes divindades como Ilu e o Bom Nin já estavam distantes dessas regiões. A Terra vivia um período de incerteza, mas com plena determinação fez esforços heróicos
para recuperar o reino da orgulhosa cidade que havia criado. Pagou um alto preço por seus esforços, mas a intenção de limitar o poder perdurou por um momento. Nesse fluxo celeste de força e destino, mudanças aconteciam constantemente. Era a história de transformações ambiciosas e a continuidade do ciclo de poder, enquanto o destino da Mesopotâmia se desenrolava sob a atenta vigilância tanto dos deuses quanto das normas morais. 412 anos atrás, no coração da antiga cidade de Nippur, ocorreu um acontecimento significativo. Nesse momento, Abraão, o nome do qual ecoaria nos anais do tempo, veio a este mundo. Liliu abençoou a respeitável terra, entregue a mãos hábeis. 411 anos atrás, em um importante decreto celeste, esta magnífica cidade foi orgulhosamente proclamada a capital de um novo império. Suas majestosas paredes refletiam de maneira impressionante as esperanças de um futuro brilhante, tornando-se o trono do legítimo habitante Namu, governante e defensor de Nippur. Esse reconhecimento se tornou um ponto crucial na hierarquia cósmica. Do antigo Nippur, um sábio e reverenciado sacerdote dos horrores, pai de Abraão, partiu em uma jornada a Ior, onde se tornou o intermediário entre a corte real e os deuses. Nesta história de diplomacia, os destinos dos deuses e dos mortais se entrelaçam, traçando um caminho que deixaria uma marca indelével na história. Ior recebeu Namu com um acolhedor poder. No entanto, a trágica morte de Nana no campo de batalha ocorreu 496 anos atrás. No caos de uma batalha sem nome, o destino de Ior tomou um rumo terrível. Quando sua carruagem atolou na lama, ele foi lançado ao chão como um navio naufragado, enquanto sua carruagem se afastava como um furacão. Uma tragédia dilacerante havia ocorrido ainda anteriormente, quando a embarcação que transportava o corpo de Ior de volta a Suna naufragou em águas desconhecidas, consumida por ondas implacáveis. Os deuses, outrora atentos aos seus devotos, pareciam ter fechado os olhos para seu destino. Nana não estendeu a mão para protegê-lo, e Ana não o acolheu com um gesto caloroso. Nobre, o Tudoblestni não veio em seu socorro. A incompreensão aumentou quando os deuses, aparentemente, se afastaram, deixando Iori e Nanamu enfrentarem seu pesado destino. A sensação de traição enraizou-se em sua alma, levando-o a questionar por que Ron, Nan, Ana e Utu não intervieram quando o destino do herói já estava traçado. Lágrimas amargas o acusavam de um poder superior que justificava o destino quando a traição alcançou Ana, sua palavra sagrada, que Enil manipulou de forma astuta, distorcendo os desígnios do destino. Neste mundo, reinava a confusão e o temor, criando ansiedade. O sábio sacerdote toma uma decisão importante ao lado de sua família. Ele parte da terra de Iori, abrindo caminho para a antiga cidade de Haronu. Essa jornada se torna um marco decisivo em suas vidas, simbolizando a indestrutibilidade do espírito humano e a dança enigmática do destino que guia seus passos. Shulev ascendeu ao trono de Iori há 5 anos. Seu governo é marcado pela visão de unidade e força, e sob sua liderança, o império prospera. Ele fortalece laços, apesar da volatilidade dos tempos, mas, em meio à grandiosidade de seu império, o coração de Shuli é aprisionado por uma atração irresistível. Ana, uma entidade vibrante e poderosa. Sua ligação apaixonada transcende o dever, e ele se torna seu devoto amante. Shuli oferece aos elamitas a cidade de Lhasa em troca de seus serviços como legião estrangeira de confiança. Esta aliança marca um novo capítulo na história do Império, onde diplomacia e força militar se entrelaçam intimamente. O reinado de Shuli conecta os destinos de deuses e mortais, criando transmissões que refletem a diversidade do Império e suas ambições. 4.080 anos atrás, nas crônicas do Antigo Egito,
um evento surpreendente se desdobrou. O príncipe Tiana, devoto de Ra, embarca em uma grande jornada ao norte, sob a orientação do temível Menhu-Hatep Mai. Sua missão era expandir a influência e fortalecer as posições nas terras do Nilo. Nesse período, Nabu, o aclamado filho de Marduk, se apresenta como um líder carismático nas vastas extensões do leste asiático. Seu encanto e sabedoria atraem seguidores leais, que fortalecem o legado de seu pai e disseminam a influência de Marduk nas grandes praças do mundo antigo. Esta é uma história sobre liderança ambiciosa e o poder indissolúvel dos legados celestiais que moldaram, ao longo dos séculos, os destinos de terras e povos. 55 anos atrás, Shuli, um governante persistente, enviou poderosas tropas elamitas em uma missão final para silenciar as inquietações dos observadores nas cidades cananeias. Essas forças de elite, impulsionadas por um desejo ardente, atravessam vastos campos para alcançar o limiar da península do Sinai e seus mistérios. A chegada dos elamitas a esses portões celestiais marca um ponto de virada na drama em andamento, onde forças terrenas e cósmicas se cruzam no coração do antigo mundo. Esta é uma narrativa sobre o poder do destino e sua influência. Nos vastos horizontes das ambições humanas e do divino, encontra-se uma interseção significativa nesta terra. Surge uma história envolvente. Há 4.047 anos, a Abraão foi confiada uma importante missão, repleta de responsabilidades e visões. Foi-lhe prescrito liderar uma unidade de elite de cavaleiros nas terras do sul de Canaã. Esta jornada tornou-se um testemunho vibrante da orientação divina e das aspirações terrenas que moldaram seus destinos. Shi, que recuperou o venerável título de Rei dos Quatro Reinos, aceitou seu papel como um nobre governante. Wai, o governante dos amados Quatro Reinos e escolhido dos deuses, levantou-se contra os ocupantes, entre os quais estavam Duro e Shalgi. Ele ordenou a construção de poderosas muralhas a oeste para proteger as terras da Mesopotâmia. No entanto, seu reinado enfrentou agitações que duraram apenas mais um ano. Apesar das insistentes proclamações de Shuli sobre sua elevada graça divina, que outrora possuía, seu governo não foi longo nem bem-sucedido. No início do reinado de Wen, os sinais celestiais desaprovavam as ações de Shuli, já que ele não conseguiu cumprir os requerimentos divinos e manchou sua virtude. O sucessor de Shuli no trono foi seu filho Amarsim, que herdou um reino situado na interseção da graça divina e das dificuldades terrenas. Esta mudança cósmica de liderança teve consequências profundas, desencadeando uma série de eventos que mudaram o curso da história. Durante sua extraordinária jornada, Abraão se dirigiu à misteriosa terra do Egito, onde passou 5 anos. Ao retornar, trouxe consigo um exército fortalecido, refletindo a interação contínua entre o poder nacional e os destinos cósmicos. Esta é uma história de aventuras e da humanidade em constante mudança, bem como das interações divinas. O legado de Abraão se desdobra contra o pano de fundo do mundo antigo, sob a orientação celestial de Anana, o sábio e decisivo. Amarsim forja seu destino. 4.041 anos atrás, uma poderosa coalizão de reis se formou no leste. Unindo-se em prol de um objetivo comum, embarcaram em uma grandiosa expedição militar, buscando conquistar as terras de Canaã. Esta empreitada poderosa foi liderada pelo enigmático líder chamado Cador, que mais tarde se tornaria conhecido como o chefe dos Elmitas. Sua bravura não conhecia limites, e ele conduziu seus companheiros à realização de suas metas. Eles se aproximaram dos portões do sagrado cosmopórtico, onde terra e estrelas se cruzavam. No entanto, Abraão, um homem de determinação inabalável, barrou seu caminho, protegendo este limiar terreno. Nesse momento,
os destinos das nações e as forças celestiais colidiriam em um épico confronto que definiria o futuro do mundo antigo. Era uma história de bravura da aliança e da interação entre os destinos humanos e divinos à porta dos reinos celestiais. 4.038 anos atrás, Amarsin mudou o rumo de sua campanha para Eridu, a cidade a que Eni se orgulhava de pertencer à corte real, e assumiu o papel de sacerdote neste lugar sagrado. No ano seguinte, Amar. Sin embarcou em uma jornada semelhante à de Shi, que partiu para um lugar misterioso, Ramp. No entanto, suas buscas terminaram de maneira inesperada em um país de pessoas voadoras, onde o destino tomou um rumo cruel e encontrou a tragédia. Amar. Sin foi picado por um ferrão venenoso de escorpião e, tragicamente, faleceu. Após sua morte repentina, a manto do reino foi passado a seu irmão, Shuin. O trono, lugar de poder e intrigas divinas, tornou-se a arena para a continuação da saga dos governantes da Mesopotâmia, responsáveis por preservar o equilíbrio entre os esforços terrenos e as influências celestiais. Com um sentimento de responsabilidade e determinação, Shuin assumiu o fardo da liderança, buscando conduzir o reino através de uma era de mudanças e transformações. No segundo ano de seu reinado, Shuin tentou conquistar a favor de Enki, que havia criado um barco para navegar pelos mares abertos e alcançar o mundo inferior misterioso. Mas apesar de todos os esforços, a Endelwa naufragou. Durante os quarto e quinto anos de seu reinado, Shuin enfrentou desafios sérios, levando à reavaliação de suas prioridades. Nesse período, ele liderou a construção de uma enorme muralha na fronteira ocidental da Mesopotâmia, que deveria servir como uma barreira estratégica contra invasões das tribos ocidentais que adoravam os deuses venerados, Nippur. Shuin buscou orientação divina, erguendo um monumento incomum em honra a Enlil e Ninhursag. Este monumento se destacou entre os outros levantados por outros reis. No entanto, para a surpresa de Shuin, a divindade Enlil não apareceu, enquanto sua esposa Ninhursag ficou para ouvir Shuin e suas orações. Em resposta a seus pedidos, Ninhursag concedeu a Shuin uma poderosa arma, que deveria protegê-lo e prolongar seu reinado. Seguindo o conselho de Ninhursag, Shuin aprendeu a criar pequenas embarcações decoradas, barquinhos adornados para o divino casal. Esses barcos, incrustados com pedras preciosas, simbolizavam a bênção divina direcionada à casa de Ninhursag. Ao tomar conhecimento desses eventos, Enlil apressou-se de horizonte a horizonte, alegrando-se junto à sua amada rainha Ninhursag. No entanto, a narrativa tomou um rumo inesperado quando as linhas finais aludiram a Ninurta, o grande guerreiro de Enlil, que interveio após descobrir inscrições protegendo contra forças malignas, amaldiçoadas na forma de um boneco dentro do barco. Entre esses eventos celestiais, um eclipse solar total lançou uma sombra sinistra, tornando-se um presságio inquietante. Como advertiram os sacerdotes oráculos de Nippur, sua mensagem escrita alertava sobre um destino terrível para Shuin, informando-o de que sua muralha cairia e que Uruk mergulharia em ruína. Essa profecia, ecoando pelos corredores da incerteza, se transformou em um relato de fortaleza, resistência e espírito indomável do Império diante das mudanças, semelhante ao legado de suas descobertas, que encontrou seu lugar nos anais da história. Uma nova era começa, abrangendo um período de 4.029 anos. Ao amanhecer, Sínodo ergue o trono, e Ibzin sucede a Shuin. É tempo de transformações e mudanças, quando o brilho celeste volta a se direcionar a Ibzine, o último rei, Uai e seu filho. Shuina, um rosto que anuncia tempestades vindas do oeste. Na Mesopotâmia, mercenários elmitas semeiam confusão,
lançando sombras sobre o cerne da terra, sua. Em breve, Ior e Nipre estarão sitiadíssimos, e seus povos buscarão abrigo por trás das muralhas defensivas. A avaliação. Nanas reduz uma pequena zona, criando um espaço vulnerável para o retorno. Marduk. Aproveitando a situação, ele traz seus seguidores de volta à Babilônia, confiando em Ne e Anana. Bezim assume as responsabilidades de sumo sacerdote no templo, de Anana. Apesar de todos esses esforços, presságios sombrios prenunciam uma catástrofe iminente para os habitantes. A profecia anuncia a aparição de uma figura vinda do oeste que se autodenomina o Supremo, sinalizando a segunda vinda neste ano. Enquanto isso, povos hostis do oeste invadem as terras da Mesopotâmia, conquistando rapidamente grandes fortalezas sem resistência. Como previsto, Marduk retorna à Babilônia em busca de orientação. Ele se dirige a Karakul em Hatland, que determina que a hora do seu retorno chegou no 24º ano. Este presságio favorável torna-se símbolo do término de seu exílio. Marduk se dirige à Babilônia para a festa de conclusão da construção de seu templo, Pesagila e a abertura de sua morada eterna. Neste relato, insinua-se a intenção de Marduk de expulsar o mal, trazer o amor materno à humanidade e restaurar a ordem. No entanto, em meio a esses eventos celestiais, a Cidade Santa enfrenta um massacre e suas sagradas. Eor em Nippur estão sendo destruídas. O templo é profanado e Nera culpa os seguidores de Marduk. Contudo, é claro que este sacrilégio não é imputável a Marduk, mas a Eran. Ao saber da destruição de seu templo, Enlil, em fúria, retorna velozmente a Nippur, exalando luz. Descendo dos céus, ele começa a buscar justiça, interrogando seu filho, Ninuru, que falsamente acusou. Marduk e seus seguidores. A tensão aumenta e Enkel se coloca ao lado de Marduk, duvidando da resistência inabalável de Eran. Nurali, decepcionado, decide liberar uma arma devastadora sobre a terra, reduzindo a cidade a ruínas, nivelando montanhas, agitando mares e destruindo povos. Avisado sobre o desastre iminente, Marduk toma conhecimento dos planos de Nurali, cuja culminação se dá na predição de um destino anunciado para o ano de 2024, antes de nossa era. Foi uma era tempestuosa, impregnada de conflitos divinos, ações destrutivas e a ameaça de um apocalipse nuclear. O destino que se preparava para encerrar a era do reinado de Ibizine e concluir um capítulo glorioso, repleto de força sem precedentes. Em Ur e Net, como se gigantes despertos varressem em seu caminho as terras conquistadas e as teimosas cidades cananeias. Esta é uma narrativa de confronto entre a vontade divina e as consequências inevitáveis das decisões, quando o destino do mundo antigo se encontra à beira do abismo. No fatídico ano de 2023 a.C., os ventos tornam-se mensageiros involuntários do destino, trazendo uma nuvem radioativa à Terra. Sumer. A sombra catastrófica envolve o antigo reino, enquanto as pessoas morrem em agonia. A própria essência da vida murcha. Animais perecem, a água se torna tóxica e os solos outrora férteis se transformam em desoladas terras estéreis. Sumer, que um dia foi o farol de uma grande civilização, agora jaz em ruínas. Sua grandeza é obscurecida pela devastação implacável. Contudo, do pó dessa tragédia surge a formação de um novo legado. Há um século de idade nasce um notável. Abraão, seu legítimo herdeiro, Isaque. Nesta cerimônia de resiliência, a tocha da esperança é passada de geração em geração. Ela serve como testemunho do espírito indomável, manifestado diante das mais severas provações. É uma história de renascimento, de legado
e de vontade inquebrantável. Assim, Sumer abre um novo capítulo na linhagem dos descendentes de Abraão, assim como dos deuses. Anunnakis, ao deixarem as arruinadas Sumer, gradualmente abandonam a Terra. Mas para onde foram? A confirmação do que muitos suspeitavam foi encontrada em 1970. O 20º de julho de 1976 se tornou um momento histórico, quando o Viking 1 completou a 35ª passagem ao redor de Marte. Sua lente capturou uma enigmática estrutura em Sidônia. Na profunda quietude do espaço, o quadro 3572 apresentou uma visão fascinante, um colossal platô, ocultando em sua plenitude uma borda que se assemelhava a um rosto humano. Isso se tornou o famoso rosto em Marte. No entanto, essa descoberta não foi recebida com as aclamadas ovulações esperadas. A NASA a rejeitou, explicando que era apenas um jogo de luz e sombra. Contudo, a saga teve um emocionante desdobramento, quando, em 3 de setembro de 1976, a sonda Viking 2 fez uma imagem da superfície de Marte. Essa imagem foi obtida a uma distância de 1.800 milhas, significativamente menor do que a de seu predecessor. Curiosos engenheiros espaciais, Vincent Depth e Greg Malinar, desejando desvendar as fotografias arquivadas, em uma investigação minuciosa, descobriram um tesouro secreto do esfinge marciano. Essas anomalias celestiais, como se estivessem congeladas em uma dança cósmica de luz e sombra, geram inúmeras perguntas que permanecerão na história como marcos na descoberta de novos horizontes. O rosto em Marte e seu misterioso acompanhante, o esfinge, parecem ser guardiões silenciosos, desafiando nossa compreensão do universo e convocando-nos a desvelar os segredos ocultos no tapeçário marciano. Em um novo e fascinante desdobramento, engenheiros da Interpit, ao analisarem detalhadamente as imagens feitas da órbita, fizeram uma descoberta surpreendente. Uma colossal pirâmide pentagonal, situada nas proximidades, acrescentou uma nova camada de mistério a este enigmático mundo vermelho. Entre os audazes exploradores que aventuram-se a supor possíveis mistérios, encontrava-se Richard Hoagland. Ele está convencido de que essa paisagem esconde muito mais do que simples objetos incomuns. Na opinião de Hoagland, Sidônia pode ser o local de vestígios de uma antiga cidade marciana, decorada com pirâmides alinhadas segundo princípios geométricos. Uma história inacreditável surgiu nas crônicas literárias. Richard Che Hoagland sugeriu que as construções marcianas não são formações aleatórias, mas sim evidências de uma civilização que existiu antes da nossa. De acordo com suas ousadas afirmações, os Inaeques ergueram cidades e bases em Marte há quase 450 mil anos, antes de se dirigirem à Terra. Uma dessas estruturas é o Guardião Decisivo, que se eleva majestoso sobre a paisagem marciana. Ele se tornou não apenas uma anomalia, mas um antigo sinal erguido pelos Inaeques. Este monumento é um testemunho de um projeto ambicioso que se desenrolou há milênios e abrangeu o caminho evolutivo do Homo erectus ao Homo sapiens. Foi para essa cidade que os Inaeques fugiram, abandonando nosso planeta. O que aconteceu depois dessa história é tema para outra conversa. Mas hoje, as lendas falam sobre o retorno ao lar e a reunificação cósmica. Milhares de anos se passaram desde seu desaparecimento, mas astrônomos e cientistas ainda esperam ver seu retorno. Vamos olhar atentamente para o céu estrelado em busca de sinais que possam indicar quando eles aparecerão novamente. A dança cósmica aguarda esses seres enigmáticos que entrelaçam os fios da mitologia em nossa realidade. Será que os Inaeques voltarão e contribuirão para a vida na Terra? Seu retorno está envolto em mistério, e o planeta continua a fascinar a imaginação humana.
Espero que você tenha desfrutado desta fascinante jornada pela história. Obrigado por assistir.